Matei o meu irmão e eu vou pagar por isso. Ele ajudava você a criar seu filho? Ajudava nas despesas? Foi maravilhosa, era ela como um pai pro meu filho. Você bebe, né? Bebo. Aliás, nós todos três bebíamos. A gente bebe, eu tenho problema com álcool. Mas isso não vem ao caso. Quando eu fiz, eu sabia o que eu estava fazendo. Só que não era para matar, era só para assustar. Entendeu? Porque na hora eu não vi que tinha sido tão sério com o sangue que eu tinha dado uma facada no coração dele. Eu não vi. Você deu só uma facada? Só um. Acertou bem no coração, né? Ele me olhou, ainda vi ele vivo que ele me olhou. E meu irmão segurou ele me olhou. Foi a hora que ele se caiu nos braços do meu irmão. Eu peguei meu filho e saí para a rua e pedi socorro, pedi ajuda. Pedi para chamar a polícia, porque em nenhum momento eu fugi, não tem por que eu fugir, porque eu fiz, eu vou assumir a responsabilidade.